Sola fide é o princípio defendido pelo protestantismo de justificação apenas pela fé. É chamado do princípio material da reforma protestante, enquanto sola escritura é o princípio formal. Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Os católicos não acreditam na justificação pela fé? Pelo contrário, os católicos defendem sim a justificação pela fé em Cristo, mas não apenas pela fé. Essa é a diferença. A fé é o início do entendimento, assim como do processo de salvação. Mas o fim é a graça de Deus, a graça santificadora. Você quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Começando no batismo, o homem tem a alma inundada pela graça de Deus e com isso ele tem as ferramentas para aprofundar o seu conhecimento em Deus através da fé, compreender a verdade e entender o que Deus quer dele. Nesse caso, o profundo amor a Deus e ao serviço a Deus e ao próximo. E esse é o segundo elemento da graça de Deus, aquecido pela fé, a caridade. São as obras de caridade que representam nossa plena fé e nosso entendimento do amor de Deus. Sem as obras de caridade, nossa fé não encontra um meio de agir e fica represada como a água que é impedida de correr. Mesmo que a graça divina com a fé possa encontrar seu caminho, o resultado de anular a fé pode ser catastrófico. A salvação do homem se dá pela graça santificadora. Podemos dizer que ela seria a ilha onde queremos chegar. A fé seria o barco que nós utilizamos para atravessar o mar e chegar na salvação. Então, apenas isso basta? Na verdade, não. O barco pode parar, pode se desviar, pode se perder, afundar, enfim. Os trabalhos de caridade seriam como um mastro com uma vela, que usa os bons ventos para nos impulsionar até a graça. Lembremos que não é nem a fé, nem a caridade que nos salvam, mas a graça de Deus. A fé e a caridade são instrumentos dados por Deus para nos ajudar na salvação. Ou melhor ainda, para nós nos ajudarmos pela nossa própria salvação. Esse entendimento só muda com a fúria rebelde e modificadora de Lutero e os demais expoentes do protestantismo, não é mesmo? Eles sim alteraram o entendimento vindo direto da Bíblia e dos apóstolos, distorcendo vários trechos das Sagradas Escrituras somente por causa da sua revolta contra o que eles imaginavam que era a Igreja Católica. Na verdade, Lutero queria até mesmo retirar livros do Novo Testamento, você sabia disso? Já que alguns deles tornaram impossível esse entendimento distorcido que ele apresentava. Sabendo que retirar um livro do Novo Testamento seria injustificável e prova cabal de que seu movimento era apenas uma revolta quase juvenil e uma distorção, ele não mexe no cânon, mas deixa um mar de más interpretações que até hoje causam desunião no cristianismo. São Paulo diz: pois julgamos que a pessoa é justificada pela fé, sem as obras da lei. Além do fato de Lutero ter acrescentado ao texto bíblico a palavra somente, e dessa forma adulterando as Sagradas Escrituras, ao dizer que a pessoa é justificada somente pela fé, o problema é o mesmo de sempre no protestantismo: isolar um versículo e interpretar ele sozinho ao pé da letra. Dessa forma ele parece confirmar o que Lutero queria. Só que é hora das pessoas abrirem o olho sobre essa tática de escolher e isolar versículos, ignorar outros ou eliminar o contexto histórico e o resto do texto. São Paulo nunca falava isoladamente. Exato. Não era um biscoito da sorte soltando frases edificantes sem contexto. O fato é que São Paulo discutia com alguns judeus sobre obras da lei. Muitos judeus da sua época ainda não entendiam do que São Paulo, um fariseu, falava sobre a salvação em Jesus Cristo, ou mesmo não conheciam bem Cristo e sua mensagem. Eles falavam sobre a lei mosaica e as práticas e rituais que todo judeu praticava como sinal de obediência a Deus e caminho para a salvação. Práticas essas que qualquer cristão, independente de denominação, sabe que haviam se tornado desnecessárias em Jesus Cristo.
É este o ponto da discussão de São Paulo, que Cristo veio fazer novas todas as coisas. Absolutamente não quer dizer que obras de caridade são irrelevantes, pelo amor de Deus, né? Elas têm sim seu papel na salvação. Existem duas passagens determinantes na Epístola de São Tiago. A primeira passagem fala sobre a misericórdia e que será julgado sem misericórdia quem não agiu com misericórdia, e que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Ora, a misericórdia é uma obra de caridade. Mas o versículo mais importante nesse assunto diz assim: estais vendo que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. E sim, nesse caso, São Tiago falava especificamente sobre a justificação e a crescente dúvida em comunidades cristãs sobre esse assunto. Com isso, ele explica definitivamente o assunto, e o cristianismo passaria, então, mais de 1 milênio, sem dúvidas nenhuma, sobre esse assunto. Aliás, em vários momentos, a Igreja confirmou a clara mensagem da Bíblia. Será que foi por isso que Lutero chamou a carta de São Tiago de carta de palha? Deve ser. O que é mais interessante é que o próprio Lutero não sabia como escapar da lógica e dos fatos. Só lhe restou tentar cortar a epístola inteira da Bíblia. Aliás, toda a passagem ou livro que o impedia de fazer sua revolução, Lutero quis cortar. O fato é que, na impossibilidade de cortar livros fora, ele desenvolveu uma forma seletiva de análise, uma cortina de fumaça na forma de versos isolados e fora de contexto. Uma forma interpretativa que criou todo o mal, a desunião e a confusão que perduram até hoje desde a Reforma Protestante. O único uso da expressão obras da lei fora do Novo Testamento não deixa dúvida. A interpretação da Igreja Católica não só é correta, como é bíblica e vem dos apóstolos e da Igreja desde seu início, sendo confirmada de novo e de novo através dos séculos. São Paulo disse bem: as antigas práticas e rituais são pálidos ante a fé em Cristo. E a fé em Cristo nos faz mais próximos do amor de Deus, que inspira em nós obras de caridade. E essas têm seu valor na nossa salvação pela graça de Deus, conforme as Escrituras falam. Enfim, o princípio de sola fide, a salvação apenas pela fé, não é bíblico, não é correto. Isso é confirmado em cada encíclica e extracanonicamente. E é uma invenção humana, não inspirada por Deus e totalmente contrária à verdade de Deus, passada ao homem pelas Escrituras, pelas primeiras testemunhas, pelos apóstolos e mártires e confirmada através dos séculos pela Santa Igreja Católica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você conseguiu entender como a ideia protestante da salvação somente pela fé é mentirosa e anticristã? Ou ainda está um pouco confuso? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? Isso aí, vamos conversar sobre esse assunto e compartilha também esse vídeo com seus amigos e seus familiares aí nas suas redes sociais, principalmente grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar, viu? Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada!